Uma pergunta, alguém já ouviu falar de reforma tributária? Alguém está por dentro do que está acontecendo, sobre essas mudanças que estão ocorrendo, que a gente sabe que é muita coisa para a gente aprender, porque, tipo assim, a gente ainda está na legislação antiga. É tipo, nós temos que trabalhar com duas legislações, né? A antiga e a nova que está em processo de transição. Mas a nossa missão é justamente essa, é preparar vocês para esse novo momento, para esse novo mercado, para essa nova estrutura, para esse novo modelo. Então, assim, a nossa missão aqui é trazer uma linguagem simplificada. Uma linguagem simplificada, porque a gente sabe que falar sobre os regimes tributários que nós temos hoje no Brasil não é fácil, ele é complexo. A nossa legislação tributária hoje, ela é complexa. Mas vocês vão entender que a reforma tributária, ela trouxe essa simplificação e a gente vai debater sobre isso nesse exato momento. Tá bom? Mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Quantos aqui dos que estão presentes são empreendedores, são microempreendedores, são MEIs? Podem levantar a mão, fique à vontade aí para a gente conhecer. Temos aqui o pessoal, provavelmente tem o pessoal que são informais também, né? Mas a gente vai forçar vocês a se formalizar, pelo menos como MEI aí, né? Para a gente andar certinho, andar direitinho aí, para não termos problema com o fisco, tá? Então, quero convidar a Juliane e também a Ingrid a sentar. Vamos aqui, vamos subir, né? Vou deixar elas à vontade aí para nos ajudar nesse nosso debate. Primeiro eu vou começar com a Ingrid aqui. Ingrid, pode se apresentando aí, por gentileza. Boa tarde, eu me chamo Ingrid Salvador. Sou contadora, perita trabalhista, especialista com legislação previdenciária. É uma área que me encanta bastante e eu espero contribuir com vocês nesse momento, nessa tarde. Legal. Boa Juliane. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, me chamo Juliane Magalhães, sou contadora, tá bom áudio? Sou contadora, advogada, recém-habilitada ali na UAB. Faço parte também da AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores do Estado do Amazonas. Sou uma adepta ao associativismo. Entendo e compartilho da importância que a associação tem na nossa sociedade. Faço parte também do Conselho Regional de Contabilidade. Estou muito feliz e contente pelo convite. Aproveito a oportunidade para parabenizar essa associação por toda a organização que a gente percebeu aqui minuciosamente, cada detalhe pensado. Realmente está um evento de excelência e eu aproveito para parabenizar. Desejo que seja uma tarde muito proveitosa para todos nós e aguardo a participação de todo mundo aqui no nosso painel. É isso aí, pessoal, é isso aí. Como eu tinha dito anteriormente, né, a reforma tributária, ela é um dos pontos que a gente vai falar nessa tarde, né, e os impactos que essa mudança ela vai definitivamente trazer para os microempreendedores individuais, porque assim, o impacto ele vai ser em todos os segmentos empresariais. Em todos, ninguém vai escapar não, todo mundo vai ser afetado, até aquele que não é formalizado, né? Os informais também vão ser impactados com a nova reforma tributária, principalmente na precificação, que é no produto final ali, né? Onde você vai comprar aí um produto, uma mercadoria, você vai entender o porquê que você está pagando um determinado preço por aquele produto. Então, o consumidor final também vai ser afetado, mas a nossa missão realmente é trazer esse debate aqui, e poder, de alguma forma, deixar claro, né, que a reforma tributária ela não veio para, digamos, trazer dúvidas. Ela veio para trazer uma simplificação tributária, porque hoje o nosso modelo de tributação ele é um modelo complexo, porque a gente acaba lidando com várias tributações e que para cada tributação a gente tem uma legislação. Por exemplo, existe a tributação sobre o faturamento. Pessoal, estou falando em termos técnicos. Eu confesso que eu tentei sair do termo técnico, mas é complicado, viu? Eu vou tentar trazer assim de uma forma mais simplificada, mas para eu chegar lá, eu preciso começar por aqui. Né? Então, assim, o PIS e COFINS, por exemplo, para o PIS, que é uma tributação sobre o faturamento, ele tem uma legislação. Para o COFINS, tem uma outra legislação.
Para o imposto de renda da pessoa física, tem uma legislação. E para o imposto de renda da pessoa jurídica, tem uma outra legislação. Para a CSLL, tem uma outra legislação. Então, ou seja, para cada tributo, tem uma legislação. E aí a gente tem as competências. Para cada tributo, tem os seus entes competentes, que tem os entes federativos, os entes estaduais e os municipais. Né? Então, vou citar um exemplo. Do municipal, aqui temos o ISS, que é de competência do município para fazer arrecadação. O estadual é o ICMS, que é de responsabilidade do Estado, né, fazer arrecadação. E o federativo são esses que eu citei aqui, que são o PIS, a COFINS, a CSLL, o Imposto de Renda, né, que compete ali à Receita Federal. Então, nós tínhamos essa dificuldade com relação a isso. E com a nova reforma tributária, não. A gente vai poder ter essa simplificação na legislação tributária. Por quê? Porque houve a unificação dos tributos de consumo e foi criado o IBS e o CBS, né, que são os dois tributos que agora vão existir, passando a substituir a maioria dos que já tinham. Né, Juliane? Quer citar alguma coisa? Sim. Vou trazer um pouco aqui de conteúdo Fique à vontade. Público. E aí a gente vai gerar participação. Quantos de nós, né, pensa e sabe, sente no bolso que pagamos muitos impostos? Só eu não acredito, todo mundo, né? Então, pensando nessa necessidade da sociedade, é que se fez essa mudança, né? Então, buscando o anseio da própria sociedade, que já reclama há muito tempo. Olha, a gente paga muito imposto, tudo está muito caro. O imposto que a gente paga, a gente não sente revertido na nossa educação, na nossa segurança, enfim, em benefícios para a sociedade. Pensando nisso, o Legislativo, então, entendeu que seria a hora de mudar, de passar por uma reforma. E, com essa reforma, veio a estrutura que a gente tem conhecido hoje, através da emenda constitucional, né, 123, ali de 2023, que trouxe como proposta para o Brasil um modelo semelhante ao que é feito na Europa e que tem funcionado, tem dado certo. Trazendo esse modelo para o Brasil, com alguma pitada brasileira, né? A gente tem, então, o IVA dual, que é o novo modelo que a gente está adaptando. O IVA dual significa Imposto sobre Valor Agregado. E aí, de forma muito prática, o que é, então, o Imposto sobre Valor Agregado? E aí a gente vai passar por alguns exemplos. Vamos imaginar aqui que a gente está adquirindo para revenda uma bolsa de R$100 e eu vou vender essa bolsa a R$150. O imposto que eu vou pagar nessa operação é sobre os R$50 e não sobre os 150, porque o valor agregado foi apenas R$50, né? A partir dessa linha de raciocínio e da gente conseguir visualizar, a gente vai construir todo o resto aqui da nossa conversa. Exatamente. Fique à vontade. E acho que para agregar nesse debate, nessa conversa, nós estamos na primeira fase da reforma, que é a de bens e consumos. Há uma premissa de a gente estender para outros tipos, ampliar, mas integralmente seria mesmo uma forma de política pública. Trazer o bens e consumo, diminuir a carga, principalmente da cesta básica, dos produtos que são essenciais, porque a ideia mesmo inicial do projeto foi essa, e trazer esse impacto no preço, na comercialização, e a sociedade conseguir enxergar de fato o que você paga. Hoje, quando você vai no estabelecimento, você pega um cupom fiscal, você não consegue identificar o que é parte do produto, o que é o imposto dentro daquela comercialização. Diferente na área internacional, na Europa, que quando você vai fazer a aquisição daquele produto, o imposto ele é destacado, ele é visível e você consegue identificar naquele ato o que de fato você entrou de carga tributária. Hoje não é uma realidade, porque a gente tem diferentes tipos de regime, né? Então, digamos que na forma mais simplificada, o pequeno comércio não está isento dessa operação, porque ele faz parte do processo mercantil. Ele produz, a periferia ela produz, ela gira negócios, ela gira comunidade. Então, a gente precisa saber o impacto de vocês. E é exatamente isso que a gente está fazendo.
Trazendo uma forma conceitual do Código Tributário Brasileiro, eu acho que em 1934, a gente tinha esse modelo também de 2. Ao longo dos anos, a gente teve alterações, né, de constituições federais, até que chegou em 1988, e aí a gente teve a questão da CETENI, que é o Código Tributário. Apareceu hoje os tributos que, de fato, hoje existe, que é PIS, COFINS, Contribuição Social, que é IRPJ. Então, hoje, o que é que vai mudar? Não vai mudar tudo. Hoje, a gente vai trabalhar apenas com, de fato, os impostos que estão inseridos nessa parte de comercialização. E aí vai ter alguns impactos também administrativos, que aí eu peço para a Julie começar a introduzir, que é o que, de fato, o pequeno empreendedor precisa se preocupar, porque a reforma tributária ela já está acontecendo, tá? Ela não é algo futuro, a gente já está na primeira fase da transição. Talvez a maioria que é do Simples Nacional ou MEI não consegue enxergar isso ainda na ponta, mas ela já começou em janeiro, já tem notas técnicas, já tem comitê gestor estruturado, já existe. E aí a gente precisa saber o que a vida de vocês vai precisar mudar em 2027, o que vocês precisam se preocupar de fato, trazer toda essa mudança, essa realidade para vocês. Acho que o primeiro pensamento que a gente tem que ter é se conscientizar de que a reforma tributária ela é uma realidade. E ela não é uma realidade apenas para os grandes negócios, ela é uma realidade para a sociedade. Para mim, enquanto consumidor final, eu preciso entender e aceitar essa mudança o quanto antes, para que eu comece a pensar as minhas melhores alternativas, as minhas melhores opções de compra, de venda, de negociação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, claro, é exercer o poder do conhecimento que vocês estão exercendo agora, buscando informações, buscando se adequar, buscando se formalizar, porque com a reforma tributária em vigor, não tem mais a possibilidade de trabalhar na informalidade. E a formalização de um MEI, né, ele vai trazer benefícios. Então, você conseguir enxergar e aceitar os benefícios que a formalização traz, também é um ponto estratégico, de muita esperteza, tá? Acredito que um terceiro ponto é você também buscar ajuda, né? Temos contadores, temos outros profissionais e instituições que estão aptas a ajudar a sociedade, como o SEBRAE, por exemplo, buscando essa ajuda para que a gente, na condição de contador, possa ser um norteador para quem precisa buscar esse caminho. Exatamente. Quer complementar? Agregando valor à conversa, eu acho importante que hoje o que é a realidade? O MEI ele vai no SEBRAE, faz a formalização, isso já é válido, isso já é um pontapé inicial, mas ele acaba não fazendo a manutenção daquele CNPJ. Apesar do MEI ele não ter a natureza jurídica, de fato, se confundir ainda com a persona física, acaba que é uma realidade que nós, em contrapartida, na outra base, recebemos bastante a falta de regularização, da manutenção, do pagamento em dia, das guias, até por falta de conhecimento, de orientação no canal que foi atendido. E aí a gente chega com esse MEI com uma carga de débitos extensa de muitos anos. Então, o primeiro ponto é foco e organização. Se você já se formalizou, vamos dar atenção à manutenção dele. Porque a partir do momento da figura do MEI, na lei complementar da reforma tributária, já existe uma nova figura que vai agregar, que é o nanoempreendedor, correto? E ele vem de uma forma mais simplificada, mas porém com menos benefício do que a figura do microempreendedor individual. Trazendo um pouco esse tema, a gente verifica que a ideia de criar-se um nanoempreendedor é justamente para atender um público menor, que ele tem uma relação de faturamento inferior à hoje do MEI, que hoje é 6.750, né? Apesar de for aprovado já 130 mil. Está 140, né? Não, 80. Não, 6.750 mensal. Sim. O MEI, o faturamento. E é 81 mil anual. Foi aprovado agora, né? Acho que é 2 dias.
130 mil, mas a nossa advogada pode dizer se tem premissa de ser fechada agora em 2026 ou 2027? A gente aguarda, espera e torce muito para que seja 2026, para beneficiar toda a sociedade. Exato. Porém, vai ter um recolhimento maior. Hoje, a realidade é que o valor mensal que o MEI paga consegue se enxergar que ele ainda tem um impacto significativo no faturamento. Porque se o MEI não consegue pagar, é porque, de fato, aquilo ainda tem um custo para ele alto. Porque a maioria não paga não é porque não quer, é porque aquilo, de fato, ainda é uma carga alta para ele. Apesar que naquela composição da guia, talvez a maioria não saiba, mas a maioria, a contribuição é previdenciária. Pouco é de ICMS, quando é o caso, ou de imposto sobre serviço, que é ISS. A maioria é previdenciária, que é para ele ter aquele direito de afastamento laboral, quando for o caso, aposentadoria futura, afastamento em caso de incapacidade. Então, na figura do nono empreendedor, ele vem justamente para pegar aquele público que não consegue se adequar, que o faturamento dele é menor do que R$6.000. E aí a gente pode ter a figura do ambulante, que é um pouco menor, até 3.750. Tanto que, dentro da lei complementar, o faturamento limite do nono empreendedor é 40.500, que é 50% hoje de 81 mil. De fato, com a assinatura e a efetivação da alteração do valor do MEI para 130 mil, que não se tem data ainda, se vai ser 2026 ou 2027, com certeza vai ter uma alteração da legislação em referente a esse fator. Mas o que já se sabe a respeito do nono empreendedor, que ele não vai ter persona de pessoa jurídica, não vai ter essa natureza de pessoa jurídica, não vai ter os benefícios previdenciários que o MEI tem, vai ser identificação, porque, em regra, hoje na cadeia, com a reforma, todos são contribuintes do IBS e do CBS. Então, a figura do nono empreendedor, de certa forma, é uma política pública que vai atender as comunidades, a cabeleireira que está começando, o pipoqueiro, que não consegue fazer ainda aquele recolhimento mensal de 80, né, 80 e 90, o valor que está, 81, da guia do MEI, e ele vem para atender esse público. Eu gostaria que você desse continuidade no tema, minha amiga. O que a gente está falando, então, na prática aqui? Que a reforma tributária vai mexer no nosso bolso, enquanto consumidor final. Que eu preciso entender que o meu feijão, por exemplo, vai ficar mais em conta. Por que vai ficar mais em conta? Porque ele faz parte da cesta básica nacional, que é diferente da nossa cesta básica estadual. Que o meu salão de beleza, por exemplo, ou a minha prestação de serviço enquanto salão de beleza, ela vai ficar mais cara, ela vai onerar mais. Por quê? Porque a tributação sobre esse tipo de serviço vai se tornar maior do que é hoje. E que eu não vou poder continuar na informalidade. Eu preciso me formalizar. E por quê, Júlia? Porque existe dentro da reforma tributária um instituto chamado Split Payment, que a gente vai aprofundar aqui. Mas com o Split Payment, por exemplo, que significa pagamento repartido, o governo, a Receita, ela vai pegar o meu imposto no ato do meu recebimento daquele serviço, daquela prestação de serviço ou daquela venda comercializada. Isso significa dizer que eu sou uma cabeleireira, vou fazer aqui o cabelinho da Ingrid, maravilhoso o cabelo dela, inclusive. Cabeleireira arrasa, né? Arrasa. E aí, quando ela me pagar, por exemplo, do dinheirinho que ela passar ali no meu Pix, a própria instituição financeira vai repassar para minha conta apenas o que for do meu serviço e vai reter na fonte o valor do imposto. Essa é a maior mudança que a gente pode perceber para quem está na informalidade, porque isso vai ocorrer na tua conta bancária. E é esse despertar que a gente quer trazer para a sociedade. Você precisa se formalizar, porque dentro da formalização existem benefícios. Existe uma cadeia de tributação menor do que se for tributado na informalidade, porque além da tributação maior, você vai ser passível de autuações de multas, de outras penalidades. Então, a gente vem trazendo aqui a necessidade eminente de uma formalização.
Tendo isso em mente, tendo isso fechado, todo mundo entendeu que a gente precisa se formalizar porque existem benefícios, a gente pode aprofundar o tema aqui pensando nos impactos a partir da formalização. Exatamente. Aí eu quero fazer uma pequena, não vou dizer uma dinâmica, mas eu queria abrir o espaço aqui para vocês, para verificar se vocês têm dúvidas. Quais as principais dúvidas que vocês têm, que a gente possa de alguma forma contribuir, tirar essas dúvidas do que foi abordado até o presente momento. Está claro para vocês? Um caldo de feijão? Ah, é? Ah, tá. Então tá certo, né? Tá bom. Mas está tudo certinho, né? Não tem nenhuma dúvida. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Algo no dia a dia que vocês façam ou esteja fazendo? Quer que a gente de alguma forma tirem as dúvidas? Fiquem à vontade, tá? O Estado do Amazonas, a gente não tem uma política estrutural em relação à questão do fomento contínuo. A gente depende de recurso federal, né? O Estado, em si, por si só, ele não consegue fazer com que essa política, o recurso, ele chegue e seja uma coisa contínua programada. E aí, ao mesmo tempo, também não tem, né, a questão de um fundo estadual de cultura, né, que é onde o Estado deposita, né, ele tem um planejamento orçamentário, ele pega metade ali no valor e vai investir em cultura em relação nesse sentido. Eu queria saber se essa reforma tributária ela vai impactar diretamente em relação aos estados, nesse sentido de planejamento financeiro, para que esses estados eles possam estruturar esses fundos e, ao mesmo tempo, por exemplo, a cidade de Manaus. A gente tem uma política municipal de cultura, né, que é em cima desse recolhimento desse imposto, acho que é do ISS, ISQN, alguma coisa, né, que está no papel essa lei, a gente está nessa questão de tentar tirar isso e fazer com que os empresários eles aportem, eles, né, ao mesmo tempo ali uma porcentagem do valor que é recolhido na CMF, ele vai diretamente para o Fundo Municipal de Cultura. E aí esse Fundo Municipal de Cultura ele vai trabalhar a questão de editais, premiações, né, chamamento público, enfim. Então a gente não vai a gente vai ter um alívio financeiro porque a gente vai, ao mesmo tempo que a PENAB ela tem uma previsão de durabilidade de 5 anos e até 2027, né, no decorrer dos anos, né, 2030, enfim, se a gente tiver o mundo existir, enfim, e a gente vai pensar de como a cultura ela vai ter um valor fixo todos os meses. E aí, em relação à mesma coisa, esse raciocínio, se essa política, a gente está falando no sentido assim, né, artístico, que a gente precisa desse recurso, se essa política vai proibir ou vai dificultar que o Estado, por exemplo, do Estado do Amazonas, ele estruture o Fundo Estadual de Cultura, e as empresas, ou alguma coisa do tipo, aporte, e a gente possa ter um orçamento ali carimbado, direcionado diretamente para a cultura. E qual seria, né, se, por exemplo, a tua resposta dizer, os estados eles vão ser afetados, porque essa reforma ela vai diminuir o cálculo, ela vai diminuir a porcentagem, e qual seria a estratégia de o setor cultural se organizar, se isso pode participar de uma mobilização social, se a gente pode estar criando um movimento, alguma coisa, para que esse fundo ele seja organizado e essa reforma ela não afete diretamente em relação à questão financeira da cultura. Seria isso. Perfeito. Ingrid. O impacto vai ser gigantesco. Primeiro, em questão de autonomia, né? Porque quando a gente fala de fundo, tanto municipal ou estadual, a gente tem a autonomia das secretarias de Fazenda ou secretarias de Finanças municipais. E com a efetivação da reforma tributária, essa organização ela vai ser centralizada através do comitê gestor, correto? Então, assim, eles vão perder a autonomia, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Finanças Municipal, porque o comitê gestor vai ser formado por essas bases. 27 estados da Secretaria de Fazenda vão participar do comitê e mais uma parte das prefeituras municipais. Então, a arrecadação ela vai ser na fonte, ela vai ser no ente federal, ela não vai ser mais como arrecadação própria. Para a gente entender mais ou menos como funciona, hoje, cada município ele tem um decreto municipal sobre ICSQN, IPTU, alvará, taxa de localização, e as próprias secretarias de Fazenda estaduais, elas têm as suas normas também sobre ICMS. Isso dá uma amplitude para eles criarem políticas de fomento dentro do seu estado, agregar isenção, valor, benefícios para tal categoria ou atividade. Com a criação do comitê gestor, que já existe e já está em estruturação, não vai ser mais possível fazer essas políticas estaduais. Por quê? Porque agora a organização é centralizada.
os entes municipais e estaduais eles não vão mais receber arrecadação direta. Essa arrecadação vai ser feita na guia da União, e aí há-se uma repartição, o que é, dentro daquela composição do tributo pago, o que é federal e o que é IBS, que é o ICMS e o ISS, né, que mudou para IBS. E aí, é aí que esse valor vai ser repassado para as unidades hoje que existem. Então, assim, em regra, a gente não tem ainda uma resposta completa da sua indagação, mas passando da primícia, da base, como vai mudar a estrutura, de certa forma, tirar a autonomia das secretarias de fazendas estaduais e municipais, com certeza vai afetar os fundos. Quem, por exemplo, o Mato Grosso tem uma política de ICMS para um tipo de produto que aquele lá ele não paga, a alíquota é zero do ICMS. Então, essas pequenas normas que cada secretaria estadual promulgou e que é vigente, que é divergente, cada uma tem a sua, não vai mais existir, porque a legislação é única. Pode complementar, amiga? E só antes da Juliana, que inclusive isso foi um ponto debatido, né, pelos governadores com essa questão da perda da arrecadação, né? Esse era das preocupações dos entes estaduais com relação à reforma tributária por conta dessa centralização, né? Porque aí entra a dúvida do nosso amigo aqui, porque, como a Ingrid falou, essas políticas culturais, né, elas, infelizmente, elas serão impactadas, mas não só a cultura, mas outras áreas também vão ser impactadas, né? Mas o que a gente não consegue passar é que nós não temos uma estrutura hoje definida no sentido de que o que vai ser feito pelos estados com relação a essa questão, com esses repasses, entendeu? Não tem algo definido ainda em relação a isso. E foi uma das preocupações, mas eu acredito que, apesar de nós estarmos na fase de transição, eu acredito que ainda assim, de alguma forma, os estados vão tentar compensar essa perda que, infelizmente, vai ter. Ela só vai complementar, tá bom? Aí você dá continuidade aí na dúvida. Perfeito. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente precisa delimitar quais são os impostos envolvidos nessa reforma, né? Para que poder a gente conseguir conversar com mais clareza. Nós temos pelo menos 4 principais impostos, que são os impostos voltados ao consumo, né? E aí a gente vai ter, como já externado aqui, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. São os impostos de sobreconsumo. E quando a gente fala de fundo cultural, por exemplo, a gente precisa também entender qual é a origem desses fundos, porque a gente tem como origem do fundo não apenas esses impostos de consumo, mas a gente também vai ter aí uma cooperação do própria Previdência, do próprio Sistema S, dos próprios encargos, né? Que é uma categoria diferenciada desses tributos. Então, a gente começa a ter clareza para colocar como relevante a preocupação se vai ter fundo ou não de cultura, por exemplo. A gente precisa entender também que é uma grande mudança. E como grande mudança, vão ocorrer muitas mudanças dentro dessa grande mudança, né? A gente está falando de um período de transição de 8 anos, que vai de 2026 até 2033. Esse ano, por exemplo, já de extrema importância, já com muitas normas a serem obedecidas, mas ainda tem sido como um teste. E teste para a sociedade, para os profissionais envolvidos, para o próprio governo, através dos sistemas. Para concluir um pouquinho, eu queria dizer o seguinte. Para comandar essa grande mudança, foi delimitado, então, comitê gestores, né? A Ingrid falou aqui. Nós vamos ter 2 grandes comitês gestores. O comitê gestor do CBS e o comitê gestor do IBS. Ambos já formados, ainda em estruturação. E esses comitês, eles vão ser os responsáveis por avaliar os impactos, as necessidades das mudanças, a necessidade de beneficiar um Estado em detrimento do outro. Porque, por exemplo, dentro do comitê
da CBS, que é o comitê que vai tratar ali o PIS e a COFINS, ele já é a nível federal. Mas dentro do comitê do IBS, aonde vai tratar sobre os estados e os municípios, uma das questões já pensadas é a compensação, por exemplo, para aquele estado que arrecada pouco, mas que tem um percentual populacional gigante e que precisa do reembolso do federal a todo momento. E o nosso estado é um desses estados que se encontra nessa situação. Nosso estado é gigante, com nível populacional, mas a arrecadação baixa. Dentro desse período de transição, vai ocorrer também uma adaptação para o próprio comitê avaliar e, assim, tomar as medidas necessárias de reembolso, vamos dizer assim, de compensação, para poder a gente continuar um estado produtivo, saudável e sem mexer ali nas nossas políticas públicas também. Exato, perfeito. Perfeito. Que essa reforma tributária ela vai tirar a autonomia dos estados, municípios, o federal, ele vai controlar todo o dinheiro e ele que vai dizer, ó, a partir de hoje eu vou te dar tanto por mês, a tua mesada vai ser essa, nesse sentido assim, mais ou menos, né? E aí eu queria só falar sobre a questão da cultura propriamente. Acho que hoje em dia, não sei qual a porcentagem da obrigatoriedade da lei de Manaus, que acho que é 0,5% de investimento. Se a partir dessa reforma o município ele vai perder essa questão de propor uma alteração. Por exemplo, em Belém já existe um movimento político lá, que acho que é 0,2% do valor todo que a cidade, o estado arrecada, ele tem que ser investido em cultura, né? Além de educação, saúde, esporte, enfim, essas questões. E aí eu queria entender se isso vai ser possível para a gente já prever no futuro, né, um movimento social para que a gente possa tentar criar ou fortalecer junto com o município essa questão de aumentar essa porcentagem, porque haja vista que a PENAB ela vai acabar por si só. E aí o setor cultural ele vai sofrer assim ele vai acabar, porque não vai ter investimento, não tem uma política estrutural, tanto na cidade de Manaus como no estado do Amazonas, né? No futuro, Manaus vai deixar de arrecadar tanto e aí vocês têm que fazer essa estratégia, né? Vocês têm que montar uma comissão, tem que ir com um deputado federal, tem que ir em Brasília, enfim, ou tem que propor um edital ou alguma coisa do tipo. Então, é nesse sentido que a gente já precisa entender, enquanto classe artística, e ao mesmo tempo trabalhar nos fóruns, né, essa conscientização de que Manaus, 2028, a gente não sabe se vai ter recurso. Não, acabou o PENAB, não vai ter estado, não tem município. Vamos fazer o quê? Entendeu? E não seria essa preocupação no sentido cultural. Não, eu entendi. A gente tem que fazer uma separação clara em relação a isso. Quando a gente fala que o município e o estado vai ter perca de autonomia, a gente fala de financeira, tá? No sentido que as alíquotas já estão definidas pela lei complementar. A gente teve o senador Eduardo Braga que brigou pelo IPI, a manutenção da Zona Franca, e foi extremamente válido. Então, dentro dos impostos de lá, federais de consumo, o IPI é o único que vai existir à parte para atender a nossa região. Então, é extremamente financeira. Por quê? Porque as alíquotas já existem, ela vai ser a nível único, nacional, e não mais centralizado por município ou estado. E a arrecadação vai ser única. Quando se fala em que vai ser repassado para os fundos estaduais e municipais, o percentual, a gente tem um segundo momento. A gente tem o primeiro momento, que é a arrecadação na União, que vai ser repassada pelo comitê gestor para as secretarias municipais e estaduais. A partir deste momento, a autonomia do estado e do município não altera, tá? Porque a gente não teve alteração legislativa nem executiva. A gente tem 2 pontos trabalhando sobre isso. Então, a comunidade ainda criativa, educacional, consegue ainda debater com o seu deputado, com o seu vereador, para que o percentual daquele valor arrecadado seja aplicado. Porque a partir do momento que esse valor entra agora na prefeitura ou no estado, ele vai ser distribuído para aplicar na saúde, na educação, como já existe. Vai entrar na parte orçamentária de cada ente. Então, assim, isso não se altera. Aí vale mesmo o trabalho de qual percentual disso vai ser aplicado no Fundo da Cultura, no desenvolvimento cultural. O que vai ser? Isso daí não vai se alterar, tá bom? Quando a gente fala de perca de autonomia, é mesmo de gerenciamento de arrecadação. Qual o tempo, Ingrid, que esse valor vai ser repassado ainda do comitê para a prefeitura ou para o estado? Vai ser rápido? Vai demorar? Esse
time que as secretarias têm em relação a isso, entendeu? Se vai demorar, porque hoje a gente sabe que todo o recurso que vem do federal, ele tem um certo tempo para chegar ao destino. Ele tem todo um processo. Então, a preocupação foi essa, né? Para não demorar, até porque o Estado, o município precisa de recursos em tempo hábil para poder pagar suas despesas, porque eles têm suas obrigações. E eu ainda complemento que, assim, nada impede, né, de o movimento social, artístico, cultural, eles fazer algum tipo de reivindicação do ponto de que eles estão sendo prejudicados para garantir. Nada vai impedir, e tem que ser feito. E tem que ser feito, né? Então, se eu vejo que eu tenho uma classe, uma categoria que está sendo prejudicada por conta de uma mudança, tem que ser reivindicado, né? Isso certamente não vai deixar de existir, vai continuar existindo, tá? Só para pontuar essa questão ali para a dúvida lá do meu amigo ali, tá bom? Acho que alguém... Temos mais duas. Tá, deixa eu passar aqui o microfone. Obrigado. Oi, boa tarde. Você se chama, pessoal? Tá, vou falar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Roberto Fernandes, tudo bem? Eu sou da IBA Criativa, tenho uma empresa com 4 anos e alguns meses. Criei ela dia 9/9/2021. É legal que é 9/9/21. Essa é a data da abertura? É, bem fácil de decorar, né? É 9/9 de 21. Foi pensado? Não, foi abrir. Tá certo, então. Legal. Hoje, mas legal, gostei. Foi MEI. Hoje é uma ME limitada, com faturamento até 3,8 milhões e tudo mais. Pago 8% de imposto, eu sou do Simples Nacional. Não opera, não funciona, não tem um decreto estadual que faça a operação desta lei, né? Que tem a lei e tem o decreto que operacionaliza. Então a gente está nesse limbo. Então nunca fomos beneficiados na cultura através de qualquer incentivo cultural ou de incentivo fiscal que seja do Estado, infelizmente. No município, nós temos uma lei que também é instituída e nós temos um decreto que operacionaliza esta lei através de incentivo. Inclusive, é 20%, é bem alto, né, o que o contribuinte pode repassar para os fundos ou patrocínio de projetos culturais. Como é que funciona? A empresa ou o artista escreve como deveria funcionar, né? Escreve um projeto, vai para o conselho que aprova e dá quase uma lei Rouanet, aprova uma carta de crédito. O que acontece? E eu já trago aí como possibilidade para vocês estudarem, levarem os colegas aos grandes debates aí de contador, né, os fóruns. Sim. Que é o seguinte: nós não temos o incentivo contábil dentro da empresa para falar assim, meu parceiro, é o seguinte, você conhece as leis de incentivo, você entende, falar para o cliente, o pagador lá de imposto da empresa, você sabia que você pode utilizar isso daqui para patrocinar projetos e tudo mais através do tributo recolhido no município ou instituir? Porque a CEMEF e essa lei ela é muito ruim porque ela faz o seguinte: primeiro tem que funcionar esse comitê dentro do próprio Conselho de Cultura que vai aprovar a carta de crédito e segundo tem que ter a operacionalização na CEMEF, só que aí parte da empresa. A CEMEF não incentiva essas empresas a depositarem, não busca e as empresas também não querem. Por quê? Porque há um trabalho a mais. A gente sabe que vai dar um trabalho a mais. Tirar ali 20%, fazer todo um cálculo tributário para o projeto. Mas aí eu quero entrar num momento com vocês, que é o seguinte. Vocês acham que realmente é muito trabalho ou existe mecanismo que possa incentivar essas empresas a atuarem dentro desses incentivos, né, dentro do município? É o que tem já funcionando. E outra, a pergunta que eu falei, meu Deus, eu esqueci. E outra, é fazer com que vocês possam criar mecanismo para essas empresas e dizer para eles assim, ó, você vai estar tendo um trabalho contábil aqui nesse momento, porém, olha o que as empresas de grande porte fazem através da Lei de Incentivo Nacional. Você ganha comunicação, você ganha impacto de marca, você ganha presença nos eventos, você ganha narrativa, né? E quem entende hoje das comunicações, das redes sociais, nós que temos que ser profissionais da nossa área e blogueiros, a gente sabe que hoje a comunicação é muito forte nesse sentido. Então, acredito que, já de forma encaminhativa, é verificar, né, sistemas locais, os contadores locais, de repente, dialogar com esse setor da cultura, que é muito rico financeiramente, né? Nós somos grande parte do PIB nacional, né? O PIB da cultura ele é impactante dentro da economia, né, do país,
Então é importante a gente entender esse setor, né, e trazer esse diálogo, aproximar, né, tanto através desses fóruns, essas pessoas para esses mecanismos. Falar, ó, tu tem um trabalho fiscal, tu vai ter isso daqui, mas em contrapartida tu tem a tua marca ali, tu tem impacto na tua cidade, tu vai poder patrocinar, trazer incentivos, empregar mais pessoas e a tua marca vai estar ali cada vez mais rodando a partir disso. É muito sobre isso. Obrigado. Cara, interessante. Vou passar para vocês. É interessante isso aí. É interessante porque eu percebo que a gente, na condição de agentes, né, a gente precisa realmente trazer essas orientações, esse gerenciamento para esse segmento cultural artístico. É uma coisa que realmente a gente debate, a gente se cobra, né, que a gente precisa estar presente, a gente precisa estar juntamente com esse pessoal do segmento artístico e cultural para que eles possam, de certa forma, conseguir. E o que é interessante também aí que você falou, a questão de você verificar a questão dos incentivos, porque muitos não conhecem, não sabem que o governo, o estado, o município, eles podem fazer esse repasse. O que é mais interessante é que quando há o repasse, pode ser que o repasse seja até isento de tributação. Pode ser que haja uma isenção de tributo do repasse, porque para incentivar ainda mais o desenvolvimento da cultura. Então, o que eu posso te dizer é que eu, na condição de contador, temos a Juliane e a Ingrid, todos nós temos escritórios de contabilidade, a gente se coloca à disposição, sim, para atender esse segmento, para ajudar a vocês a desenvolver essas políticas institucionais com a prefeitura, com a CEMEF ou com qualquer outro órgão, a captar esses recursos, porque de certa forma você precisa ali de um contador para que ele, na parte burocrática, viabilize a realização desse projeto e a liberação desse recurso. Não é verdade? Você precisa. Então, a colocação, a sua contribuição, eu entendo isso como um alerta, né, e como uma coisa que vai fazer com que eu coloque em prática, até mesmo dentro do escritório de contabilidade, para fazer com que a gente possa abraçar mais esse público, que é a área artística, a área cultural, do segmento cultural e do segmento artístico. Vou passar aqui para a Ingrid e para a Juliana, se vocês quiserem fazer alguma ponderação também sobre a dúvida do nosso amigo aqui. Na verdade, eu acho que não é nenhuma dúvida. Ele sinalizou uma dor que ocorre muito. E trazendo para a nossa realidade, quando a gente conversa com os nossos clientes do escritório, por mais que a comunicação, o digital e o incentivo das empresas, isso existe, é uma realidade, isso traz retorno financeiro, isso traz impacto de marca, isso traz posicionamento no mercado, não é o que a maioria dos nossos clientes enxergam dentro do escritório. É muito difícil a gente imputar essa cultura na cabeça deles. As grandes empresas, as maiores, elas já têm noção disso e elas sabem o retorno financeiro que aquilo vai trazer. Então, infelizmente, como a prefeitura, que tem essa possibilidade, ela não tem esse trabalho de educação, de incentivo em rede de televisão, comunicação, fica mais difícil para a ponta, nós, como profissional, abordar isso e mostrar, olha, dá para fazer assim, dá para correr a parte, porque isso aqui vai incentivar isso, tua marca vai aparecer no projeto, porque aquele valor ele vai ser revertido nisso. É uma comunicação digital que a tua empresa vai fazer. E o que isso te traz de retorno? Te traz posição, te traz confiabilidade, a sociedade espera isso. Hoje a sociedade gira em torno disso. Alguns ainda menosprezam isso, os médios ainda menosprezam. E, infelizmente, tem um trabalho que está sendo feito há algum tempo da prefeitura até em relação a isso, que é um pouco parecido, que é o incentivo na declaração do imposto de renda com o Conselho Regional de Contabilidade, e até a nível também federal, que a gente conseguiu estar na live, o incentivo para, no momento da declaração do imposto de renda, os contribuintes fazer o repasse do valor pago ou restituir direto para o Fundo Municipal de Idoso de cada região. Então, assim, eu, Ingrid, vou declarar meu imposto de renda, e aí, naquele momento que eu vou pagar ou restituir, eu consigo designar um valor, um percentual, para aquele valor ser revertido
dentro do Fundo Municipal de Idoso, da criança e do adolescente do meu município. Eu quero que aquilo venha para a minha realidade, para o meu contexto. Então, se a CMF tiver essa acessibilidade e fechar parceria até com a gente, que é de órgão de fiscalização, não tem problema nenhum. O que fica mais difícil é a gente dar ponta sozinho, isoladamente, junto com as empresas culturais, fazer essa conscientização. Porque é um trabalho que não existia. As empresas precisam entender na base. Quando você está aliado com o ente regulatório, no caso que é a Secretaria de Finanças, nesse braço, fica mais fácil de a gente dizer, ô sociedade mercantil, empresarial, funciona assim. Quem não está nessa posição hoje não ganha dinheiro, não desenvolve, vai se permanecer no médio. Então, assim, quem sabe a gente tentando cobrar a nossa secretaria, hoje o secretário, né, de Finanças, para a gente fechar essa parceria, né, Júlia, é uma dor válida para a gente trazer para o nosso presidente falar sobre o tema, e o mesmo trabalho que a gente está fazendo nessa parte que é correlacionado, me corrija se eu tiver feito um parâmetro errôneo, para trazer também para o recolhimento das empresas, para aplicar também na parte cultural, e eles vão ter um retorno tão benéfico como nós, contribuintes, né? Porque hoje o custo digital é um custo caro, e com a reforma tributária, o setor de serviços vai ficar mais caro ainda a carga tributária, porque hoje a realidade é que o setor de serviços ele só recolhe o ICS, né? Com o IBS se juntam os dois, então a carga vai ficar maior. Então, e trazendo essa devolução para a empresa de posicionamento de marca, é válida, porque isso vai refletir, com certeza, no desenvolvimento, no financeiro, na comercialização, de fato, que ele faz, dependendo do tipo de negócio, né? Perfeito. Roberto, obrigada pela tua contribuição. Acho que aqui a gente pode assumir um compromisso público de ser um fio condutor para essa melhoria. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Parabéns. Muito bom. É um tema que parece ser complexo, né, mas é bem relevante, assim, a gente vê a importância pelo número de inscritos aqui. Já tem 3 inscritos para perguntar, tá? Então vai ter bastante interação. Oi, boa tarde. Meu nome é Clemilson Farias, eu trabalho no setor cultural de audiovisual. O setor audiovisual é enfim, em termos de setor cultural, um dos setores que mais impacta a economia brasileira. Inclusive, hoje, o setor audiovisual ele representa, inclusive, mais do que o setor têxtil e farmacêutico no impacto ao PIB nacional. E na verdade, assim, tipo, a maioria dos nossos estados na região norte, tipo, não tem política pública local efetiva realizando de leis de incentivo. Essa é a realidade. O estado do Amazonas tem uma lei que nunca foi efetivada, e o município teve também uma lei que já vai até cair, já vai acabar o prazo de execução, que são de 10 anos, eu acho que acaba esse ano, inclusive, que também nunca foi implementada, nunca ninguém conseguiu arrecadar. Por várias questões aqui que a gente pode elencar. Com a reforma tributária, vai perder mais sentido ainda, porque a tendência dessas leis todas é acabar, porque qual a arrecadação que o município vai ter? IPTU? Tipo, qual é o tamanho da arrecadação do município? Porque a outra arrecadação do município, ela vai acabar nesse contexto, né? Vai restar o quê? O município vai arrecadar IPTU. Aí, enfim, não sei o quanto que isso não representa quase nada no cenário maior. O que acontece bom para a gente ainda é, de fato, uma incidência política dentro das leis federais, porque imposto de renda, isso não vai acabar. A gente vai continuar pagando imposto de renda à pessoa física e as empresas também. Tipo, então, as leis federais, elas não vão, tipo, sofrer impacto nesse sentido negativo. Mas as leis municipais que existem, que não é nem o nosso caso, que existe, mas nunca foi efetivada, vão sofrer sim. E aí eu queria perguntar para vocês, dentro dessa estrutura organizacional do processo de transição, começou esse ano, né? Sim. E vai passar esse tempo de transição dentro do comitê gestor, porque a lei já foi implementada, já foi aprovada, já foi regulamentada. Dentro dessa instância ainda que eu vejo, dentro que é o próprio comitê gestor, que tipo de incidência prática que vocês acham que a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, amenizar essa situação e direta, assim, né? Porque, enfim, uma incidência política com os governantes para atingir diretamente a LOA em cada município, porque eles vão ter o orçamento ainda. Especificar como é que seria. Eu acho que ainda vai aumentar, tá? Porque, como a gente falou, a carga tributária do BS, ela vai ser maior. Então, assim, na verdade, eles vão arrecadar mais.
que a gente pode devolver para vocês como contrapartida é que a chave hoje é planejamento, né, amiga? Para vocês, porque já existem mudanças já com datas. Lógico que todo período de teste tem prorrogações, a gente já passou alguns dados de prorrogações. Existia serviços que eles não eram ser recolhidos, a gente tira pela locação de imóveis. Então, assim, a arrecadação vai existir, tá? Vai até aumentar. Como eles vão devolver isso para a sociedade, por LOA, por estrutura orçamentária, aí vale muito a gente estar mais perto do nosso legislativo. Ok, vai ter uma certa perca de autonomia, mas a arrecadação tende a dar um certo aumento. Na área de bens de consumo, a parte de serviços vai ter uma carga maior, porque ele vai começar a pagar um imposto que ele não pagava. Então, assim, vocês, no outro lado, vocês têm que ter mais atenção à precificação. Qual o impacto que vocês vão existir? Qual o tipo de relacionamento que vocês fazem com o cliente de vocês? Você que é da empresa, né, cultural, qual é o teu principal fornecedor, o teu cliente? É uma pessoa física? É uma pessoa jurídica? Eu sou optante pelo Simples Nacional porque eu estou dentro da cota do 4.800.000, não é isso? É estratégia eu me manter nisso? Comercialmente, depende. Eu convido você até a avaliar com o escritório que lhe atende se vale a pena, para 2027, você se manter com a contribuição que é feita hoje. Por exemplo, hoje o Simples Nacional ele faz a contribuição por guia única. Os impostos são todos incluídos numa mesma guia. IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, quando for o caso, ou ICMS, quando for o caso. Dependendo do teu nível de comercialização, com quem você comercializa, com quem você faz negócio, hoje a gente tem uma mudança que é a geração de crédito. A Júlia vai explicar um pouco mais detalhado como funciona a parte dos créditos. Então, possa ser que você tenha dificuldade, se você presta serviço para uma outra empresa, que ela esteja no regime de lucro presumido real, e ela vai ter interesse em ter crédito naquele produto que você está fornecendo para ele. E aí, se você for uma empresa do Simples Nacional e você fazer a opção para recolhimento ainda na realidade que é hoje, né, pelo cálculo por dentro, que a gente chama, você não vai ser mais vantajoso para aquele cliente te contratar comercialmente. Então, esse é o grande impacto, porque ele só vai dar preferência para contratar serviços ou adquirir produtos de quem vai gerar crédito para ele, porque o interesse dele é diminuir a carga dele tributária, certo? Recolher menos imposto. E aí vale a pena você verificar se você pode fazer o recolhimento por fora, porque só vai poder gerar crédito quem calcular por fora os tributos, senão naquela guia única. Aí você vai verificar, esse impacto é válido para mim? Qual é o meu percentual de clientes que eu faço a interação? É 70% do meu faturamento, o meu público é pessoa física? Porque, lógico, pessoa física não vai ter direito a crédito, porque a pessoa física ela já é o último na cadeia da transação comercial. Mas você que presta serviço para pessoas jurídicas, é muito válido, isso. Esse é o impacto, acho que o mais real, dentre outros que a gente vai expor, mas esse é o mais real, que é a estratégia com quem que você faz negócio. Essa é a chave da sua decisão. Até porque os prazos mudaram, né? Na data de hoje ainda, a mudança e a opção que o Simples Nacional tinha para a mudança de regime era janeiro, todo ano, ou então dezembro para o ano seguinte. Agora, de vigência, a gente tem em setembro, né? Setembro, então, o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional vão optar se elas vão recolher aquele valor por dentro ou por fora, de acordo com a sua estratégia de comercialização. Até hoje, tá? Lembramos que a gente está em processo de transição, muita coisa está sendo prorrogada, muita coisa está sendo mantida, mas dentro da realidade hoje que a gente tem divulgado é isso. Então, vale hoje, a questão é estratégia, reavaliar preço, precificação e olhar para dentro do seu negócio, mesmo você sendo MEI. Com quem que eu me relaciono? De onde vem meu faturamento? Quem me paga? Com onde eu faço negócio? Perfeito. E a discussão que você trouxe aqui para a gente, ela é muito válida, tá? Aliás, nós somos um país que vivemos de cultura, tá? Então, com certeza, dentro de todo o projeto de arrecadação federal, a cultura ela não vai estar omissa de receber os seus recursos. Mas a gente indica, sim, que a associação que hoje está presente aqui já tem relevância e representatividade,
se unam com outras associações também de fundo cultural e possam buscar ali as garantias dentro da legislação para que esses projetos continuem a se desenvolver e tenham fundos claros e expressos, né? Para que a gente não fique aí a depender de sobras. Mas, como a Ingrid falou, esse é o momento que a gente precisa trabalhar o orçamento público, tá? Planejamento, de fato, tem sido a palavra-chave. E dentro desse planejamento, já precisa ter a previsão dos fundos aí para a cultura. Então, procurem, sim, o legislativo para ter essas garantias. Perfeito. Mais alguém? Ficou claro? Mais uma pergunta aqui com o Astro. Vamos lá. Então seria mais ou menos, acho que vai ter ser um pouco redundante a minha fala, mas é justamente nesse sentido, essa preocupação. Apesar de a gente estar, né, até parabenizo a fala de vocês no sentido que às vezes é muito técnico, mas a gente consegue compreender. Mas assim, eu acredito que é um futuro meio perigoso, né, um futuro preocupante, principalmente para o setor cultural. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar um financiamento público constante, né, um financiamento ali que tu possa se programar para fazer, né, os investimentos. E aí também eu queria só, não sei como a gente pode fazer isso, já que vocês falaram, no sentido de a gente pode montar uma comissão, alguma coisa, é justamente o que o Roberto falou. Infelizmente aqui a Rouanet, a Lei Rouanet, que é uma lei federal desde a década de 90, o Norte ele nunca teve assim, a nível nacional, tanto assim, um olhar diferenciado, né? Poucas pessoas conseguem captar. Eu acredito que até que é uma lei de milagres. Quem tem sorte, não sei se está dando eco aí, é uma lei muito difícil de a gente tirar um projeto do papel. Antes, o artista, né, o artista periférico, aquele artista que não tem muita formação, o desafio maior era você escrever um projeto e esse projeto ser aprovado, né? Então, aquilo ali era uma glória, você ser aprovado. Hoje em dia, não é nem o Ministério, o MIC, mas em si é a captação, né? E aí, no caso, a gente poderia... Não sei qual seria o direcionamento que o Conselho Regional de Contabilidade poderia fazer junto com os fóruns, propriamente o Fórum de Hip Hop, né? A gente poderia fazer um levantamento de quantos artistas do hip hop aqui em Manaus têm projetos aprovados no sistema SALIC e a gente poderia montar uma comissão no sentido de sensibilizar, tentar ver, porque a gente já teve essa discussão recentemente aqui em Manaus com o pessoal do MIC, que tem muitas empresas alocadas aqui no distrito, mas a maioria dos escritórios que tratam dessa questão de contabilidade ficam na região sudeste ou no sul do país. Então é muito difícil a gente ter um projeto aprovado aqui, como é que eu vou lá em São Paulo, né, sensibilizar, direcionar, enfim. Então eu não sei como poderia a gente criar um grupo de trabalho para a gente já estar iniciando, né, essa apresentação e contar com esses que estão aqui mesmo, aqui locais, para a gente apresentar e ao mesmo tempo direcionar para esse sentido, se a gente consegue fazer esse acordo informal ou uma tratativa nesse sentido. Sim, a gente vai... só complementando aqui, Juliana, que a Juliana ela é conselheira do CRC aqui do Amazonas, a gente pode pegar essa ideia, né, e tratar juntamente com o CRC. Né, Juliana? É assim, não é prerrogativa do Conselho desenvolver esse trabalho, mas a gente pode, na condição de contadores independentes e interessados, né, como eu disse, nessa associação e em outras associações, desenvolver, juntamente com vocês, dando apoio. Eu acredito que todos nós aqui estamos disponíveis e dispostos a ajudá-los nesse sentido. Tem um grande Manuel já com vocês aí, né? Mais do que habilitado também para fazer isso. Mas esse papel, ele é mais do legislativo. Por quê? Porque a gente precisa garantir isso de forma expressa para vocês dentro dessa transição, tá? E aí, para nós contadores, caberia essa parte mais tributária, de cálculo, para dentro do projeto de vocês, certo? Mas acho que o primeiro ponto seria unir forças e desenvolver esse projeto, essa demanda dentro do legislativo e garantir isso de forma expressa no projeto de transição da reforma tributária. Perfeito. Vai falar. Finalizando o tema dele, é muito bom esse contato. Eu acho que é muito importante quando a gente cria esses debates, porque realmente, como a gente é uma região muito industrial, a nossa classe, a parte técnica, quase interesse nenhum em atendimento à parte do terceiro setor. Isso é uma realidade da região. Por quê? Porque quando a gente está na academia,
o boom, o que gira, a necessidade, eu acho que a massa está muito na parte industrial e comercial. Realmente, hoje, eu acho que é muita dificuldade para vocês terem um apoio de um profissional para atender os projetos, porque realmente ele passa por fases e ele tem critérios a ser definido até para ser aprovado. A fala até do rapaz me surpreende, que ele falou que é quase um milagre aprovar um projeto de lei Realnet aqui em Manaus. É um fato que eu desconhecia e preocupa, porque se os projetos eles não são conclusos, há falhas, ou no apoio técnico, que talvez os vossos senhores não tenham, de equipe técnica, porque vocês precisam de um contador. Eu confesso que eu já fiz poucos projetos, mais para familiar, que são trabalho na parte cultural, não é o nicho que eu atendo de fato, mas como é familiar e precisa de auxílio de um profissional da área, eu estava disponível para atender, mas realmente não é um nicho que a maioria dos escritórios atende e pode dar o apoio que vocês precisam nesses projetos e atender e ter esse sucesso. Talvez falta incentivo mesmo na área para esse público, a necessidade, porque a gente acaba vendo que a parte comercial e industrial na região é mais forte. Aí vocês têm que ir para prestadores de outras regiões que a realidade em relação comercial e industrial é inferior à nossa, e aí eles têm um olhar, tipo, no Sul, um pouco mais amplo e sensível para atender esse público nessa questão desses projetos. Eu acho que é importante, né? Até, inclusive, a gente tem, dentro do Conselho, um trabalho de educação continuada para os profissionais de contabilidade, trazer essa sensibilidade para o atendimento ao terceiro setor. Né? Muito obrigado pela contribuição. Então, contribuindo com o pedido do Fórum do Hip Hop, eu estou lá incluso, e contribuindo também com a fala do... A gente já tem essa demanda através da IUAN. E aí a IUAN já vem nesse processo de educação. E aí, Roberto, a gente primeiro está cavando alicerce. A gente precisa capacitar os nossos fazedores de cultura. Eles precisam entender o que é política pública, precisam entender o que é lei de incentivo, para poder a gente fazer força de massa, para poder a gente ir para uma Câmara Municipal e exigir dos vereadores. Então começa a IUAN, ela está querendo esse papel. Essa política pública aqui que a IUAN está fazendo é isso. Isso aqui era para estar lotado. A gente tinha que ter feito, né? Mas aí a gente precisa fazer esse papel de educação. E aí a Ingrid Salvador, a Magalhães, o Cid Clay, nós somos membros da Associação dos Contadores do Estado do Amazonas. Eu sou vice-presidente da Associação dos Contadores do Estado do Amazonas. E eu trabalho no terceiro setor desde 2009. E a gente está nesse processo. É isso aqui. A gente está começando. E nós vamos chegar lá. Com fé em Deus vai dar tudo certo para nós. Contribuindo. E aí, nós vamos fazer essa comissão, vamos trabalhar, vamos buscar essa lei que está parada, desengavetar ela. Mas a gente precisa se unir. Forças. Okay. É isso. Próximo. Escreve um projeto para o MINC e ele te dá uma carta de crédito para você depois ir com a empresa e falar, você quer fazer a renúncia do seu imposto mandando esse dinheiro para esse projeto? E a gente esbarra aí. O que o Astro falou, que o MINC, a parte técnica, burocrática, a gente já está fera. Eu, por exemplo, tenho mais de 5 milhões de projetos aprovados na Lei Rouanet esse ano. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma carta de crédito de quase 5 milhões. Só que eu não tenho uma empresa de lucro real que queira patrocinar o meu projeto. Aí outro encaminhamento para vocês, para que vocês possam conversar com os colegas de vocês. Existem empresas de captação de recursos, como a minha, que recebe, através da lei de incentivo, a gente capta recurso, a gente recebe 10% do valor do projeto ou até 150 mil para projetos de mais de 1,5 milhão. Porque dos 10% que eu ganho de um projeto de 1,5 milhão, eu pagaria boa porcentagem para o meu contador que me ajudasse a captar, a conversar com os contadores das empresas de lucro real, de falar, meu mano, e fazer uma grande cadeia. Então, todo mundo pode se beneficiar financeiramente, já que estamos falando de negócios, né? E os contadores, vocês já levam aí para os fóruns de debate dos colegas, de que existe uma grande gama financeira. Porque 10% de 5 milhões, aí você já vê o quanto que dá para fazer um pé de meia, né? Boa, boa. Deixa eu só complementar uma coisa que o Roberto falou, porque já nesse tema, eu acho que além dessa questão que o Roberto trouxe, tem uma questão também que é
contadores e esse grupo de trabalhadores que compreendam as particularidades e peculiaridades de quem está fazendo cultura. Porque, por exemplo, agora, uma ação concreta, a minha empresa, a gente está entrando com o processo e acessando a linha de crédito que é empréstimo, para dentro de um programa da Ancine, que é específica, os juros são baixíssimos, assim, tempo para pagar assim, bem longo, enfim, todas as vantagens que tem. Então, a gente está investindo. Então, é um outro aspecto. A gente está querendo superar essa linha de ficar dependendo só de lei, Rouanet e do edital, está fazendo um linha de crédito, investir na modelagem de negócio e seguir a partir daí gerando negócio. Só que a gente precisa responder demandas de organização contábil e tudo que é muito difícil às vezes porque os contadores não entendem e a gente está fazendo esse contador do Rio, porque, enfim, porque eu precisava de agilidade e eu não tinha tempo para ficar formando o contador, porque eu tenho uma limitação até onde os conhecimentos de contabilidade que todo mundo tem. A gente até acha que todo mundo que faz cultura tem um conhecimento contábil a mais, além da média, porque a gente é obrigado a aprender. Mas é isso, sabe? E às vezes é esse mercado que a galera não entende ainda como mercado, né? Porque ficou bitolado com essa coisa de Zona Franca. Perfeito. Você procurou? Já despertou um mercado aqui que... Mas que bom, isso é um alerta, volto a repetir. Obrigado, de verdade, por contribuir. É um mercado que, infelizmente, de fato procede. A gente passa despercebido por muitos contadores, principalmente um estado como o estado do Amazonas, que é um estado cultural, que deveria ser muito abraçado mesmo, né, pelos contadores, para atuar juntamente com os empresários na captação desses recursos. E, cara, o que eu posso te falar é que eu me coloco à disposição, assim como a Ingrid, a Juliane Magalhães também, ou outros colegas contadores também no mercado. Certamente a gente vai tentar, de alguma forma, fomentar isso, porque é uma demanda que a gente está recebendo, é algo que a gente está recebendo, é uma dor que a gente está recebendo de vocês e que a gente quer realmente abraçar. E certamente, como você falou, né? Quando um ganha, todos ganham. Então é um ajudando o outro e é isso que a gente quer definitivamente. Tá bom? Então quer complementar com alguma coisa? A gente pode avançar. Tá, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, para a gente dar continuidade aqui, a gente tem umas perguntas, para serem feitas umas 3 perguntas aqui que a gente vai fazer para os nossos painelistas, né? E aí, para a gente poder fazer o encerramento aqui dessa palestra. Mas, vamos lá. Primeira pergunta, vou perguntar aqui para a Ingrid. Mas a Juliane pode também complementar se ela quiser, tá bom, Juliane? Vamos lá. Ingrid, quais são as principais mudanças da reforma tributária que podem impactar o dia a dia do pequeno empreendedor? Primeiro, transação comercial que esse empreendedor faz, com quem ele se relaciona, com quem ele vai comercializar, se é com uma empresa ou é com o consumidor final, que aí ele vai definir qual a estratégia de apuração do imposto dele, sendo do Simples Nacional. Isso a gente já falando de microempresa, não entrando no cenário de microempreendedor, né? Vai ser por fora, por dentro, vou perder relação, aquele cliente não vai mais comprar de mim ou vai contratar meu serviço, porque ele não vai ter crédito, porque eu recolho por dentro, afins. Segunda mudança, o MEI hoje, dentro da legislação anterior, porque já até atualizou, ele só era obrigatório emitir nota fiscal para pessoas jurídicas, né, quando ele fazia essa transação. A partir da reforma tributária, ele vai obrigado tanto para a pessoa física como jurídica. Então, vai ser obrigado a emitir nota fiscal sempre. Então, isso aí eu acho que é uma principal mudança de conduta. E no terceiro ponto, como eu vou precificar esse meu produto se ele for de serviços, que vai ter um impacto na questão da comercialização, da venda mesmo, da relação. Quando a gente fala sobre essa questão da nota fiscal, a gente está a maioria dos municípios estão todos num emissor único quando a gente fala no setor de serviços, tá? O setor de comercial não modificou o tipo de emissão, mas o setor de serviço a gente está num ambiente hoje único nacional. Alguns municípios fizeram adesão
acho que a maioria, né? Eu nunca mais eu acessei o mapa, mas estava em 80%. Poucos não aderiram ao ambiente nacional. Dos que eu tive contato, foi Blumenau, não aderiu, que eu tenho cliente lá, não aderiu. Acho que Blumenau. São Paulo, tem um cliente de São Paulo também, não aderiu. São Paulo continua com seus emissores próprios, e Blumenau. Mas dos que eu tenho um contato, tá? Não, a maioria é para o ambiente nacional. E esse ambiente nacional de emissão, ele é novo, em teste, está fazendo atualizações desde janeiro para cá. Então, a gente acaba se deparando com muito erro de emissões, muitas atualizações, retenções erradas, emissor com data errada, competência errada, e isso impacta nos vossos senhores quando for pagar o imposto de vocês, isso impacta na relação comercial de vocês. Então, acho que o grande chave é acompanhe os debates para a realidade de vocês, porque vai ter muito debate sobre reforma para empresas de lucro presumido real de nichos maiores. O Sebrae, provavelmente, ele deve estar montando uma estrutura que ele atende mais esse grupo, porque há-se uma disseminação de informação que o Simples não vai ter impacto na reforma tributária, que é errôneo, né? A lei complementar já foi até atualizada. Então, assim, por que a informação está sendo disseminada dessa forma? Porque o Simples Nacional ele vai entrar, de fato, um pouco depois do que já entraram agora em janeiro. Mas ele não está além disso. Então, essa fase é planejar. Acho que, além de tudo, o Simples Nacional ele vai ter uma mudança cultural de operação gigantesca, que é o que ele não está acostumado e ele não tem estrutura. Porque a realidade da maioria das microempresas é que o dono ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o comercial. O cara é tudo, mano. Ele tem uma tia, uma irmã, e aí como que eu vou ensinar aquele cara a emitir uma nota certa, a nota está errada, vai impactar o pagamento dele, o split payment vai ter o impacto dele, porque é uma realidade, esse tipo de nicho, deixar de pagar seu tributo mensalmente, e o valor que ele ia pagar do tributo mensal, ele quer como caixa para desenvolver o negócio desse, porque a carga tributária dele é alta, isso é uma realidade. E com o split payment implantado, ele não vai ter mais esse caixa. Ele precisa fazer uma reserva e um fluxo financeiro hoje. E não deixar para 2027, 2028. Porque quando aquele cliente for pagar ele já vai deduzir o valor do imposto daquela operação. Então, aquele dinheiro que ele deixava para pagar no 20 do mês subsequente, lá, trazendo da realidade de um mês de um ciclo, não vai existir. E aí, ele vai ficar o quê? Findado a quebrar, a correr, para onde que eu vou agora? Então, assim, é muito importante, quando o Manuel fez o convite, eu falei, a sensibilização de vocês para a realidade que a maioria dos pequenos negócios não existe. Quando eu vou falar com um cliente sobre reforma tributária do Simples, ele nem quer ouvir, ele quer deixar para depois. Ele acha que a gente está criando um monstro por algo que é simples. Na verdade, não existe monstro nenhum. Existe estratégia de posicionamento diante de uma realidade que já está ocorrendo. Então, assim, eu acho válido, de parabenizar mesmo a preocupação de vocês. Isso mostra a posição que vocês têm na sociedade. Em relação aos dados que o rapaz falou sobre a cultura fomenta o Brasil, porque o Brasil é fomentado para preferir culturalmente. A gente sentiu isso na pandemia, quando a gente teve essa questão de recursos, foi o período que teve menor arrecadação, onde estão os nichos de emprego, onde está a empregabilidade do país, porque a gente sabe que quem faz o país somos nós, o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante que contrata a mão de obra, que é através dessa comercialização e desse dinheiro que sai o dinheiro para as políticas públicas que o governo federal vai distribuir posteriormente. Então, nós somos a parte primária de todo esse mecanismo, né? Então, assim, acompanhe, não deixe de participar, perguntem, tentem aprender para vocês não serem impactados posteriormente e vocês não terem continuidade no negócio de vocês. Tá bom? Eu vou contribuir com a seguinte situação. A conscientização, de fato, ela vai ser um diferencial competitivo, inclusive, para o negócio de vocês. A necessidade também de um sistema para emissão de nota fiscal, um sistema parametrizado, né? E avaliar quem são os clientes de vocês.
se esse cliente ele é um lucro real, um lucro presumido, é um simples nacional, é um consumidor final. Porque daí a gente começa a falar, de repente, dos créditos, né? Da necessidade do repasse dos créditos. E aí eu findo com essas 3 situações como contribuição dos impactos da reforma tributária. Ok. Juliane Magalhães, próxima pergunta. De que forma pequenos negócios e empreendedores culturais podem se preparar para lidar melhor com essa mudança no sistema de impostos? É continuidade de tudo aquilo que a gente já falou, né? E é muito válido. Movimentos como esse que o Manuel e a Yuman está trazendo ali com o Jander, né? Lembrei o nome. É muito válido. E eu assim, de fato, estou admirada com o movimento em si, com o público, porque pode ser considerado um público pequeno, a gente tem ansiedade de que a gente consiga, né, comunicar o máximo de pessoas, mas é esse público aqui que vai ser o difusor da necessidade que a gente tem de se preparar para essa mudança. Então, a principal ferramenta que vocês vão ter é o conhecimento, é o sentar para ouvir, é o debater, é o trazer a discussão, os pontos importantes para o segmento de vocês, para o negócio de vocês, e a partir daqui não encerrar essa discussão apenas agora. Continuar e acompanhar durante toda a transição. É importante também que vocês tenham e busquem apoio de profissionais que possam orientar e pegar na mão de vocês e conduzi-lo, porque assim, os profissionais de contabilidade, eles não apenas vão ajudá-los com a questão de projetos, tá? Mas com a questão também de tomada de decisão estratégica para fins de se readequar, se reenquadrar, qual tributação que a minha empresa vai ser mais interessante, eu preciso continuar no Simples Nacional, eu preciso ir para o lucro real, qual é o impacto disso no meu lucro. Então, começar a discutir, colocar isso na mesa para clarear a visão, clarear o entendimento, é a principal estratégia, Cid Clay. Exatamente. Praticamente, Juliane, você já respondeu até a terceira pergunta, né? O que mais precisa ser garantido nas políticas públicas para que a reforma tributária não aumente as dificuldades para pequenos empreendedores e iniciativas locais? Então, basicamente, a Juliane falou, né? A gente se interessar, né, pela reforma tributária, procurar orientações com os contadores, para que eles possam, juntamente com vocês, né, oferecer ali uma consultoria, uma assessoria, né, e que a gente possa entrar seguro, né, nessa mudança, nessa reforma tributária. Tá bom? Quer complementar com mais alguma coisa? Por hora, eu agradeço muito a oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ter um público participativo é um diferencial para a gente que está aqui, né, falando e palestrando. Isso só colabora e aumenta a discussão. A gente poder sentir a dor de vocês, conhecer um público e, de repente, uma atividade que a gente não está tão inteirado, isso é enriquecedor. E para isso que existe realmente o painel. Novamente estou de parabéns, eu estou muito feliz e satisfeita e me coloco à disposição para ajudá-los, para orientar e para que a gente possa ter uma longa caminhada, segura, tranquila, nessa transição até 2033 e mais prorrogações que com certeza vão vir. Obrigada, boa tarde.